Café com a Presidenta, o seu encontro semanal com a Presidenta Dilma. Oi, gente, eu sou o Luciano Seixas e estamos começando mais um bate-papo com a Presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Presidenta. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Luciano. Tudo bem. Presidenta, definido o salário mínimo de R$ 545, valendo a partir de amanhã, 1º de março. E junto com ele, o Congresso aprovou as regras para os aumentos do mínimo nos próximos 4 anos. Como é que vai ser isso, Presidenta? Olha, Luciano, esse é um momento importante para o trabalhador. E o principal é que agora temos uma lei que dá segurança e estabilidade para o trabalhador e para a trabalhadora que ganha um salário mínimo. Na sexta-feira, eu assinei a lei que cria a política de longo prazo de valorização do salário mínimo. Com ela, todos sabem de antemão quais são as regras e os critérios de aumento do salário mínimo daqui até 2015. E como estas regras vão funcionar? Primeiro, Luciano, eu quero lembrar que a Lei de Valorização do Salário Mínimo consolida um acordo fechado pelo governo Lula com os trabalhadores por meio das centrais sindicais ainda em 2007. A primeira regra, Luciano, acertada é a seguinte: é preciso garantir que o salário mínimo não perca o valor. E, para isso, ele precisa acompanhar a inflação. Porque se o preço do alimento subir, o preço do transporte subir, o preço das roupas subir, o salário também tem que subir junto. Isso é a chamada correção pela inflação, né? Isso mesmo, Luciano. Mas dar apenas a inflação não é suficiente para aumentar o poder de compra do salário mínimo ao longo do tempo. Todo mundo merece melhorar de vida, não é? Então, o que ficou acertado é a segunda regra. Além da inflação, o salário mínimo tem que ter um ganho real, uma valorização. E este aumento real deve acompanhar o crescimento da economia. Você sabe, né, Luciano, que o aumento da economia aparece num número chamado Produto Interno Bruto, o PIB. É ele que todo ano diz se a economia cresceu ou não e quanto ela cresceu. Sei, nós jornalistas gostamos de simplificar dizendo que o PIB mostra como foi a produção de riquezas do país. É essa a ideia. Quando o país produz mais riquezas, o trabalhador também deve ganhar mais. É esse ritmo da economia que o salário mínimo passou a acompanhar, Luciano. Quer dizer, se a economia cresce, ótimo. Mas se ela cai, o trabalhador perde salário? Não, Luciano, o trabalhador não perde salário. Quando a economia não cresce, ou mesmo diminui, o cálculo do reajuste considera que o crescimento do PIB foi zero, nulo. Não há desconto de salário mínimo. Mas o mínimo, ainda nesse caso, tem a correção pela inflação. É o que aconteceu em 2009. A economia caiu. O mínimo não caiu. Ele vai ser corrigido agora pela inflação e, por isso, vai chegar a 545. Então, o salário mínimo cresce menos, mas o poder de compra fica garantido. Isso mesmo. O trabalhador, Luciano, fica protegido. Presidenta, com esta lei agora aprovada, já daria para imaginar o salário mínimo de 2012? Olha, Luciano, fazendo uma conta rápida, já que ainda não temos todos os números, estará em torno de 13% mais ou menos o aumento, porque a economia cresceu bastante no ano passado, acima de 7%. Mas a inflação de 2011...